Olá, tudo bem com vocês? Pela graça de Deus, eu espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Irmãos, vamos para o nosso estudo. Hoje vamos trabalhar um pouquinho no livro dos Salmos. Então, nós paramos no Salmo 39, vamos ler o Salmo 40 e o Salmo, e vamos ver até onde a gente vai andando, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O que Deus espera de nós, o que precisamos ter esse conhecimento, né? Para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós erramos, pecamos por não conhecer a palavra de Deus. E o intuito desse trabalho é para trazer a você a luz da verdade. Então eu estou lendo, eu estou fazendo um estudo muito minucioso, sem pressa, para que a gente possa compreender e entender o que Deus está falando conosco. Então vamos ler hoje no Salmo 41, que diz: Aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Muita gente, eu já vi essa leitura, que muita gente lê assim: aquele que é pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Mas não é assim. O que está escrito é aquele que considera o pobre. Tá entendendo? Você tem que considerar o pobre e não você ser pobre. Aquele que considera o pobre, o Senhor te livrará no dia do mal. Em que sentido nós temos que considerar o pobre? No sentido que muitas das vezes o pobre ele está te pedindo algo. Vem uma pessoa, né, um mendigo pede algo para você. Ou um necessitado está necessitando de uma ajuda. Não, às vezes nem é ajuda financeira, talvez é uma ajuda para dar uma força aqui, dar uma força ali, força de braço, ou um conselho, muitas das vezes. E pela pessoa ser pobre, estar sendo humilde, a outra se acha tão superior àquela outra humilde, que desfaz do pobre, que desfaz daquela pessoa que veio pedir ajuda para ela. E a Bíblia, ela recrimina tais atos. Então nós temos aqui fala, aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Quem estudou, quem assistiu a minha live, meu vídeo, né, anterior, eu comento sobre isso, que nós, às vezes, quando estamos passando por uns dias maus, né, nós estamos passando no vale da sombra da morte. Nós estamos passando como fala? Por tempestades, né? Tempestades muito fortes. E nessas tempestades, a tempestade que eu falo é quando você está aflito com alguma coisa, você está passando por alguma tribulação, você está passando por um vale, né? Um vale escuro, um vale obscuro, um vale que você não sabe onde vai dar, você quer algo, não consegue, tudo dá errado na sua vida. Então, quando nós lemos no Salmo também, o Salmo fala: quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. E aqui, Deus está falando que aquele que considera o pobre, Deus vai livrar ele no dia do mal. É a obediência, né, irmãos? Tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer com muito cuidado. Porque tem pessoas que se acham superior a uma pessoa inferior. Pessoa inferior no sentido financeiro, no sentido de humildade. Tem pessoas, tem médicos que você vai no médico, o médico tá com aquele, sabe, nariz tão empinado que mal conversa com você direito. Ele se acha que ele tá ali do outro lado, né, da cadeira, que tá no comando, comandando aquela situação, ele te humilha.
Às vezes passa remédio ruim para você, remédio que não tem nada a ver com o seu caso. Então, tudo isso Deus está olhando. Então, aquela pessoa, quando você for lidar com uma pessoa mais simples do que você, uma pessoa que necessita das suas informações, dos seus cuidados, tem amor com aquela pessoa, tem mais entendimento espiritual, no sentido que o que você está fazendo para aquela pessoa, você não está fazendo para ela, você está fazendo para você mesmo, porque você vai receber o seu salário, você vai receber de Deus. E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, o trabalhador que fala na Bíblia também é nesse sentido. Você é um trabalhador de Deus aqui na Terra. Você é uma pessoa que Deus colocou aqui para você ajudar o próximo. Por isso que lá nos 10 mandamentos está nos dizendo: amai o próximo como a nós mesmos. Então, aqui nesse sentido, Deus está nos avisando. Aí aqui continua, vamos continuar. O Senhor protegerá e preservará sua vida. Será abençoado na terra e não entregará à vontade de seus inimigos. Irmãos, nós temos muitos inimigos. Muitos inimigos. Talvez você fale assim, eu não tenho inimigo nenhum. O inimigo seu não é as pessoas. São os demônios. Os demônios que querem escravizar você. Os demônios que querem sugar você. Os demônios que querem a sua vida, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Eles querem tudo de você. Então, os seus inimigos não são as pessoas. Isso que muitas das vezes os humanos não entendem. Os humanos entendem que os inimigos deles são os próprios humanos. Não, os humanos, os inimigos dos humanos são os espíritos trevosos. Eles sim, porque eles usam o corpo humano, eles usam o espírito humano para te prejudicar. Então, aí você pensa que é o ser humano que está te prejudicando. Não é o ser humano que está te prejudicando. Nenhum ser humano prejudica ninguém. Mas sim os espíritos usa aquela pessoa que está enfraquecida na fé, que não tem uma espiritualidade, e nós sabemos que o mundo está cheio disso, de pessoas enfraquecidas na fé, infelizmente. Aí o inimigo usa aquela pessoa para te prejudicar. Aí você pensa que é aquela pessoa que está fazendo mal para você. Aí você vai vingar. Aí o que vai acontecer? Ele te provoca, o inimigo, o diabo te provoca, aí aquela pessoa, você vai querer vingar aquela pessoa. A pessoa fez isso comigo, eu também não vou fazer. Aí fica aquilo, aí fica o quê? Cada um fazendo o gosto de quem? De Satanás, dos espíritos trevosos. E aqui, aí você não é abençoado, e você não sabe por quê. Eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, mas isso não é tudo. Se eu jejumar não é tudo? Não. Você pode viver eternamente no seu jejum. Mas se você não tiver obediência à palavra de Deus, de nada adianta. Você pode subir montes. Falar em montes, eu vi um vídeo de um irmão que postou no grupo do WhatsApp, que um pastor, ele foi no monte, e lá o leão comeu 2 amigos dele e deixou ele todo furado. Todo. Ele rasgou, o leão rasgou ele todo. Porque foi no monte orar. Então, não adianta. Não pensa que você orando, jejuando, eu vou para o monte, eu vou para onde você for. Mas se você não tiver aquela obediência com Deus, Deus não te livrará. Aí você pergunta, mas o homem era pastor, e por que Deus não livrou ele? Irmãos, nós temos que ter entendimento. Até quando, até onde eu estou em santidade com meu Deus? Até onde eu posso confiar que Deus vai me ajudar porque eu estou andando fazendo a vontade dele? Então nós não podemos
falar, não, Deus está comigo, eu vou para o monte, eu estou fazendo a vontade de Deus, e Deus vai me livrar do mal. Isso com certeza, Deus vai me livrar do mal, porque está escrito. Lá no Salmo 91 está escrito. Aí é que está o erro. O Salmo 91, logo no início, ele fala que se você não estiver andando no caminho de Deus, Deus livra sim, irmãos. Deus faz um grande livramento, mas para aqueles que estão em obediência à palavra dele, andando no caminho dele. E aqui fala, o Senhor o sustentará quando estiver acamado no seu leito de enfermidade. Aqui nos mostra, essa pessoa que está acamada no leito de enfermidade, ele foi para o leito de enfermidade, ele foi para a cama, ele está doente. Essa pessoa aqui, a gente observa aqui na palavra, lendo a palavra, a gente observa que essa pessoa que Deus está falando é uma pessoa obediente nos caminhos de Deus. Aí aonde o diabo colocou ele? Colocou doença nele. E ele foi parar onde? No leito de enfermidade. Ele estava lá na cama, doente. Aí você fala, mas por que ele foi para lá? Por que Deus permitiu que essa doença pegasse nele? Deus nos prova. Deus nos prova. E ele será restaurado de sua enfermidade em seu leito. O diabo, ele... Lembra quando o diabo, ele pediu o corpo de Jó? E o que Deus falou? Você pode pegar a carne dele, mas não mexe no espírito dele. Na alma dele você não mexe. E o diabo pegou tudo dele, até o corpo dele, né, que deixou ele cheio de chagas. Então é isso. Mas Deus estava com Jó, porque Jó era temente. Então Deus permite, porque nós vivemos no mundo das trevas. Esse mundo aqui não é o mundo de Deus, esse mundo é o mundo trevoso, é o mundo onde que Satanás habita. E aqui vamos continuar. E disse comigo mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, sara-me, porque pequei contra ti. Você vê, no leito de enfermidade, você pede a Deus para te ajudar. Ali no leito de enfermidade, você se arrepende, pede para Deus te ajudar e Ele ajuda. Olha aqui, meus inimigos falam de mim, quando ele morrerá e quando perecerá seu nome? E se alguém vem me ver, fala falsamente, seu coração é só calúnia, ao sair é disso que fala. Isso é tão corriqueiro, né, no nosso meio, parece ser uma coisa até assim de costume da sociedade fazer isso. Ser fingido com as pessoas, às vezes as pessoas fingindo, né? Tá conversando com você, mas com aquele fingimento, mostrando que gosta de você, mostrando que ama você, mas tudo fingimento. Aí um instante que ela se afasta de você, ela já fala mal de você para uma outra pessoa. Ah, você viu fulano de tal, é assim, assim, assado. E perto de você a pessoa se mostra tão compassivo, tão piedoso, tão misericordioso, mas longe dos seus olhos ela é outra pessoa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ser honestos. Se você não gosta de uma pessoa, não demonstra, porque você está prejudicando a si mesmo, não está prejudicando a outra pessoa. Muitas das vezes, a gente tem que fazer por... Aí muitas vezes você fala, eu tenho que fazer por espírito de boa vizinhança. E você trata aquela pessoa bem na frente, mas depois atrás mete o pau, né, como diz o outro, fala mal.
E você acha que Deus não está vendo tudo isso? Deus está vendo. Se você tratou uma pessoa bem, mas você não vai com aquela pessoa, o seu espírito não está batendo com aquela pessoa, o que você deve fazer? Você tratou ela bem. Deve ir embora, falar com Deus, conversar com Deus, pedir para Deus abençoar ela, pedir para Deus tirar todos os espíritos trevosos da vida dela, ou da sua, né, também, para vocês terem uma comunhão e não sair falando mal dela e fechar sua boca, porque o que nós pecamos é quando nós saímos algo de nossa boca. Quando você sai, você tá junto com a pessoa, você sai da presença dela, se encontra com outra e você começa a falar mal dela. Então isso é muito perigoso, isso Deus está olhando. Nós não estamos sendo sinceros, nós não estamos sendo honestos. Isso é muito corriqueiro. Isso, todos têm esse defeito. Mas que, né, a gente possa, devagar, a gente vai consertando, vai corrigindo esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa é tão corriqueiro e tão prejudicial a nós mesmos. Não nos enriquece, não nos engrandece, mas sim nos humilha diante de Deus, nos tira os prêmios, né, que Deus nos vai dar. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui fala: e se alguém vem me ver, fala falsamente, seu coração é só calúnia, e ao sair é disso que fala. As pessoas, quantas vezes você vai visitar uma pessoa e quando você sai, você fica caluniando aquela pessoa. Todos meus inimigos sussurram entre si contra mim, planejam o pior contra mim. Uma doença ruim está sobre ele, e onde ele está deitado não se levantará novamente. Mesmo meu amigo íntimo, em quem eu confiava e que comia do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim e levanta-me para que eu lhes retribua. Nisso sei que tu te alegras comigo, porque meu inimigo não triunfa sobre mim. Tu me sustentas em minha integridade e me coloca para sempre em tua presença. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade, eternidade. Amém e amém. Aqui, Davi, ele não está, como dizer, ele não tem esse conhecimento. Aqui ele nos mostra, né, Davi, ele está fazendo como um homem normal, como um homem comum, como a maioria das pessoas são. O que ele está falando com Deus, dos inimigos dele, ele acha que é as pessoas que são os inimigos dele. Mas nós temos que entender que não são as pessoas que são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são os espíritos trevosos que andam, porque o inimigo, ele conhece nossos atos. Se tem alguém que conhece mais nós mesmos, é o diabo. Ele conhece muito bem nós. Então ele sabe onde ele vem provocar a gente. Tanto conhecimento que ele tem sobre você, ele sabe onde ele provoca você. E ele sabe em qual ponto, qual momento, em que ele vai prejudicar, em que você gosta mais, o que você não gosta. Ele sabe tudo. Então ele aproveita muito dessa situação e usa pessoas, até mesmo pessoas que você nem nunca viu conversar, nunca falou nada. Ele usa esse tipo de pessoas para te prejudicar. Aí você fala, pô, eu nem conheço aquela pessoa, nunca vi, por que ela vem falar isso tal comigo? Já aconteceu isso com você? Que você foi maltratado por certas pessoas que você nem nunca conversou com ela. A primeira vez que você está conversando com ela, a pessoa já te dá uma patada, já te dá
né, uma boa bronca com você, como se vocês fossem grandes amigos. Não tem aquele espírito de educação, não tem aquele espírito de harmonia, né, de paz, mas sim de um espírito já trevosos, que já vem com as espadas todas apontando para o seu lado. Já aconteceu isso muito. Por quê? Porque os demônios, ele te conhece muito bem. Ele sabe onde você é o ponto seu fraco. Então, no momento que às vezes você não gosta de determinada coisa, aí que vem muito demônio agindo em cima daquilo que você não gosta. Então, irmãos, como eu falo para vocês, nós temos que viver mais o espiritual, para a gente combater esses espíritos trevosos. Jesus, ele nos ensinou a combater os espíritos trevosos. Ele andava aqui na terra, ele andava expulsando os demônios. E quando ele deu autoridade para os discípulos, quando saírem a pregar a palavra dele, ele deu autoridade para os espíritos expulsar os demônios. Por quê? Para que aqueles discípulos não viessem a se enfraquejar, né, no caminho, cansar no caminho. Então ele deu autoridade. Olha, quando vocês saírem, vocês levam só a roupa do corpo de vocês, uma sandália, e vocês expulsam os espíritos do mal, porque eu dei autoridade para vocês isso, eu dei essa autoridade para vocês. Vocês estão com essa autoridade. Então, nós temos, irmãos, que conhecer mais o Deus que nós servimos, conhecer como ele age, como nós devemos também fazer como ele fez. Aqui eu paro com esse capítulo para não demorar muito no vídeo. Isso é um vídeo muito demorado. E eu peço que você gostou dessa explicação, que você inscreva no canal, que você dê joinha aí no vídeo, para que o próprio YouTube, não é eu, não estou pedindo isso para você, para me exaltar, não, é para o próprio YouTube, ele divulgar o meu vídeo, para que outras pessoas também possam ser evangelizados, possam ter essa palavra, porque o mundo está precisando, o mundo está necessitado da palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra eficaz, e Deus está me usando nesse sentido, e nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está aqui, Deus está nos ensinando, não está ensinando só vocês, eu também estou aprendendo muito com tudo que Deus está me passando. E glória a Deus, eu agradeço muito a Deus por Ele me usar, né? Usar o meu corpo, usar o meu espírito para falar conosco, porque tanto você quanto eu estou também aprendendo aqui junto com você. Tem coisas aqui que eu fico assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como eu não sabia disso, e Deus está passando para nós. Então, irmãos, vamos ficar nessa fé, nessa obediência à palavra de Deus, para a gente alcançar, né, os benefícios que Deus tem para os filhos dele. E eu conto com você, com essa ajuda, para que a gente possa levar mais esse entendimento, essa sabedoria para muitas outras pessoas, para que nós possamos ser fortes e combater o poder das trevas, porque é só assim que nós vamos combater o poder das trevas aqui na face da terra, porque Deus está nos ajudando, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, e nós temos que entender isso. O Espírito Santo, quem são o Espírito Santo? Quem são o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo são anjos. São todos os anjos que vêm nos ajudar. Então nós temos, tanto o anjo Miguel vinha, tantas vezes o anjo Miguel vinha, o anjo Gabriel, ele está ainda no nosso meio. Moisés, Elias, Jacó, todos esses homens que foram grandes na Bíblia, hoje eles estão aqui nos ajudando. Hoje eles são anjos, estão aqui nos ajudando. Tanto que eu estou falando a verdade, que quando Jesus estava necessitado, estava orando no monte, quem estava do lado de Jesus? Era Moisés e Elias. Eles estavam dando força para Jesus. Então os anjos, o Moisés, Elias, Jacó, Gabriel, Emanuel, esses homens que antigamente eram homens, né? Porque eles foram ressuscitados junto com Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, eles foram ressuscitados junto com Jesus. Muitos foram ressuscitados e a própria Bíblia fala nisso. Então, eles estão conosco aqui nos ajudando. São esses homens que estão nos ajudando.
Então eu conto com você, que você ajuda a compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas também possam, né, conhecer o nosso Deus, o Deus que nós invocamos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Paz.